Hoje à noite, você está vendo ali uma digital, né? Você está vendo ali naquela digital uma cruz, identidade cristã. O que na verdade identifica você? O que realmente diferencia você de todos os bilhões de pessoas que habitam aí no nosso planeta? Vocês sabem uma coisa interessante? Quando a gente para pensar, qual a nossa missão aqui? Enquanto estamos por aqui, qual é a razão do nosso chamado? Você foi chamado por Jesus. Mas qual é realmente esta missão? E vocês sabem de algo incrível? Jesus, ele durante todos os anos em que a Bíblia foi sendo escrita, nós vemos Deus mostrando várias figuras do quão especial Ele espera que eu e você sejamos. E eu vou dar aqui, vou chamar a atenção de vocês de algumas figuras que Jesus usou em toda a Bíblia, mostrando o quão especial e quão diferente Ele quer que você e eu sejamos. Lá em Mateus ele disse que a gente é sal. Um sal da terra, para dar um sabor diferente para um mundo que não tem sabor. Ele disse também que nós somos luz. O mundo é escuro, mas ele diz que nós devemos ser luz. Ele também, nós encontramos ali em Atos uma outra missão que demonstra a nossa missão. E sereis minhas testemunhas. Eu coloquei ali uma foto. Nem sempre ser testemunha foi fácil, meus queridos. Existiu uma época que dizer que era seguidor de Jesus significava a morte. Mas mesmo diante da morte, ele nos chama para sermos testemunhas. Segundo Coríntios 2, 14 a 15, mostra uma figura também diferente. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Vocês sabem de onde o apóstolo Paulo tirou essa figura? O exército romano, quando entrava em Roma, depois de uma batalha, se eles tinham sido vitoriosos, o exército entrava e eles colocavam ali nas fileiras incenso. E o exército ia entrando e as pessoas sentiam aquele aroma e sabiam, fomos vitoriosos. E Paulo, quantas e quantas vezes ele não viu ali o exército entrando na cidade e aquele aroma da vitória. E ele diz, a mesma coisa somos nós. Onde quer que a gente passe, as pessoas vão sentir um perfume diferente, perfume de Jesus. E as figuras vão se aprofundando. Nós somos uma carta que vai ser conhecida e lida pelos homens. Veja isso, meus queridos. Somos carta aberta para ser lida para as pessoas. Somos também, pelo segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias de todas as suas criaturas. E tem mais. Ele diz que larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Mas ele, dentro desse contexto da missão, tem um outro assunto para nós. Estreita é a porta, apertado é o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. E esses poucos, justamente, são aqueles que têm aceitado a missão que Jesus nos deu. Não é novidade isso no Novo Testamento, já era explícito no Velho Testamento. Não seguirás a multidão para fazeres o que é mal.
Nós durante essa semana, esse final de semana, a gente aprendeu sobre uma alimentação saudável, uma alimentação que vai continuar por toda a eternidade. Mas é tão diferente do que todo mundo come, não é? É tão diferente do que o mundo oferece hoje. Os hábitos alimentares que nós aprendemos aqui, que são saudáveis e que estão em harmonia com a mensagem de saúde que Deus nos deu, é tão diferente do que a multidão aí no mundo vive, o estilo de vida e alimentação que o mundo oferece. Quando a gente entra num grande supermercado, por exemplo, e você vai ali desfilando pelos corredores, você percebe que a maioria dos alimentos não é saudável, e é o que a maioria come, mas nós temos um chamado diferente, para não seguir a multidão. Tem mais? 1 Pedro, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo propriedade exclusiva de Deus. Que currículo, hein? Como é que a gente vai resolver isso, meus queridos? Como é que eu e você, no nosso dia a dia, a gente vai ser sal, luz, perfume de Cristo? Carta aberta, testemunha. Como é que nós vamos, no nosso dia a dia, entrar sempre pela porta estreita, andar no caminho apertado, ser primícias, sacerdote, raça eleita, nação santa? Como é que a gente vai ser povo exclusivo de Deus no nosso dia a dia, inclusive na nossa alimentação? Não foi por acaso que todas essas figuras nos foram apresentadas, para que ficasse claro na mente que tipo, que povo diferente eu e você somos chamados a viver. Como é que a gente vai conseguir ser tão diferente, hein? Como é que nós vamos conseguir ser tão diferentes do mundo? E tem um caminho. Como a Bíblia é preciosa. A Bíblia nos desafia, mas ela também mostra a solução. Então, como é que a gente vai ser tão diferente? 1 João 2, 15 a 16. Não ameis o mundo, e nem as coisas que há no mundo. Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo não procede do Pai, procede do mundo. Ok, peraí, não amar o mundo, mas não é bem o mundo físico, né? Porque a própria Bíblia diz que ao Senhor pertence a terra e tudo que tem nela. E o mundo e os que nele habitam, então não é o mundo físico que Jesus está se referindo quando fala para a gente não ameis o mundo. Não é também as pessoas, né? Porque o próprio Deus amou o mundo, as pessoas, né? De tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. De que mundo ele estava falando para a gente não amar? Princípios e modo de vida que o mundo oferece. Por quê? E aqui eu vou mostrar uma listinha de passagens para vocês que mostra o seguinte: por que a gente não deve amar o mundo? No sentido, os princípios que o mundo ensina, o modo de vida que o mundo ensina, o estilo de vida que o mundo ensina. Por que este não é o nosso caminho? Porque existe um Deus deste século, que é chamado também um príncipe que roubou o poder do Criador, de Jesus, e por enquanto é o príncipe deste mundo. É por isso que a Bíblia também fala que o nosso mundo jaz no maligno. A Bíblia também fala que o nosso mundo é corrupto e que tem a sua sabedoria própria, que não é a verdadeira. E é por isso que as pessoas que seguem esse esquema do mundo são chamados filhos do mundo e não filhos de Deus. Não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo.
Meus queridos, antes de entrar na parte prática, fechando então o nosso encontro em termos de alimentação saudável, eu queria que você pensasse comigo, dê uma olhada ali na tela. Existem 2 rivais no coração humano. O mundo e Deus, que quer ser o Senhor da nossa vida. O mundo ou Deus? Mas como que fica, na verdade, esses contrastes? Dê uma olhada. O belo de Deus é puro, mas o belo do mundo é sensual. A diversão de Deus, ela tem como base a cooperação, a diversão de Deus, a calma. Do mundo, não, a base é justamente a competição. A diversão do mundo enerva. Estão percebendo os contrastes? O entretenimento de Deus renova, restaura, une, mas o entretenimento do mundo desgasta, difama, desune. A música de Deus eleva, inspira, acalma, mas a música do mundo diverte, agita os sentidos. Vejam os contrastes. A leitura de Deus repreende, ensina, corrige, educa para a justiça, mas a leitura do mundo oferece uma diversão vazia, engana, mascara o pecado. A inteligência de Deus é sabedoria para o céu, tem como base o amor ao próximo, mas a inteligência do mundo é o contrário, é para ganhar as coisas do mundo, mesmo às custas do próximo. É pisar em cima de alguém para conseguir algo. Os alimentos de Deus são naturais, são os providos pela natureza. Mas os alimentos que o mundo oferece são artificiais, são industrializados. O gostoso de Deus é puro, é integral, é saudável. Mas o gostoso do mundo é o diluído, é o refinado, é o prejudicial à saúde. Chega ao ponto de que na digital não está mais a cruz, não está mais o chamado, a missão. E corremos o risco de viver os anos que passamos aqui nesta terra com a digital do mundo. Nós falamos neste final de semana sobre sair da zona de conforto. E eu quero fechar esse nosso último encontro com alguns dados para vocês, que em termos de saúde, sair da zona de conforto é algo muito maior do que se alimentar bem. Não, não, não. Nós estaremos vivendo de acordo com o padrão de Deus e não de acordo com o padrão do mundo. É mais do que uma opção alimentar. É uma missão, meus queridos. Nós estamos abraçando esse diferencial que Jesus já nos desafiou para seguir. Com todas aquelas figuras que nós vimos, Deus nos chama realmente para sermos diferentes. Ok? Quando a gente entra, hoje a maior parte dos alimentos é comprada no mercado, ok? Mas quando a gente entra num supermercado, a maior parte dos alimentos é tão prático, né? E tão gostoso também. Cada pacotinho, cada embalagem, cada produto que o mercado oferece, num primeiro relance, a gente corre o risco de pensar, puxa vida, veja a praticidade, é só abrir, é só comer. E como nós já conhecemos as armas que a indústria coloca lá dentro,
para que a dopamina seja disparada, né? A gordura, sal, açúcar, os refinados, os aditivos. Quando a gente experimenta aquele prático e gostoso que o mercado hoje oferece no mundo, tão gostoso. Mas, meus queridos, hoje eu quero entrar um pouquinho mais a fundo nessa questão da máscara que o mundo oferece. Porque aquele prático e aquele gostoso não é real. Real é o alimento in natura que Deus oferece. Quanta química existe por trás do alimento que é oferecido hoje. Mais de 95% dos alimentos oferecidos no mercado hoje no mundo. Vou dar alguns exemplos para vocês. Quando você compra um molho de tomate, você pensa que tem tomate. Não exatamente. Meus queridos, nós temos hoje em todos os molhos de tomate vendidos no supermercado, nós temos química, e química forte, destrutiva. Você pode fazer e conferir, pegue qualquer molho pronto no mercado e leia lá atrás nos ingredientes, você vai achar glutamato monossódico em todos os molhos. E esse glutamato monossódico, eu quero que você leia no Saúde Nua e Crua mais detalhes, é uma toxina que excita os nossos neurônios e realça o sabor de tal forma que você fala, que delícia! Mas o glutamato que está naquele molho, e não só no molho, né, em quase tudo do mercado, ele realça o sabor a tal ponto que o seu neurônio não aguenta. Ele realça o sabor a tal ponto que o seu corpo não está preparado e você perde neurônios em questão de 3 horas. Nós perdemos neurônios com esse superexcitamento do prazer. Quando você compra, por exemplo, um iogurte daquela cor, e você pensa, eu vou tomar agora um iogurte de morango. Não existe morango lá dentro, meus queridos. Aquela cor, ela é química. E também o sabor. Não existe morango lá dentro. Quando hoje, nas tão comuns lanchonetes, né, em que existe o alimento tão prático e rápido, e quando você pega ali uma embalagem com batata frita, muitas vezes podemos ser ingênuos para pensar que ali tem batata frita. Não exatamente. A lista chega a quase 20 ingredientes. Tem muita química ali, inclusive de origem animal. Hoje, não existe batata frita no mercado, nessa forma, que não tenha origem animal. Meus queridos, é justamente toda essa máscara que está por trás que nós precisamos ser astutos e sábios para nos alimentarmos da maneira certa. O ministro da propaganda de Hitler escreveu uma frase muito interessante. Ele disse o seguinte, uma mentira repetida mil vezes torna-se verdade. Você ouve-a tantas vezes, você é inundado com tanta propaganda de que o alimento que está ali, aquele produto industrializado, ele é bom, e ele é saudável, e ele completa, e você acaba acreditando. A gente ouviu tantas vezes que você pensa que é mesmo. Você viu tanto comercial, você viu tanto outdoor, você viu tanto anúncio, que você acaba acreditando. E que é, e não é. E eu quero, agora em poucos minutos, só abrir um pouquinho as cortinas para vocês. E por trás das cortinas dos industrializados, o que realmente está por trás? Eu vou começar com algo que parece que não é tão ruim.
Quando a gente vê, por exemplo, enlatados de vegetais, e você fala, não, mas pelo menos são vegetais, né? Vamos lá, alimentos enlatados. Para começo de conversa, temos que tirar da mente que são opções saudáveis, não são opções saudáveis. Por quê? Se você olhar ali na tela o contraste, quanto tempo dura os vegetais in natura? Quando você compra e coloca lá na sua fruteira, quanto tempo demora? Vocês viram? Pouco tempo. Quanto tempo demora um vegetal dentro da lata? 2 anos. Tem uma coisa estranha aí. Do processamento daquele vegetal que vai para a lata, do processamento à conserva, para começo de conversa, nós temos perda de nutrientes, além dos aditivos que são colocados ali, que acidificam o nosso corpo, que vão formar aquele bercinho para o desenvolvimento das doenças. Tirando isso, vamos pensar em termos de perda de nutrientes. Ok, a ervilha in natura. Daquela linda ervilha in natura para a lata, nós perdemos cerca de 30% da proteína, a gente perde 35% do potássio, a gente perde 30% das fibras e ganha 100 vezes mais de sal do que in natura. Daquela linda espiga de milho, para aquele milho na lata, a gente perde 85% da vitamina C. A gente perde 15% do fósforo e ganha 15 vezes mais de sal. Quando a gente olha para uma fruta na lata, a gente fala, não, mas pelo menos é fruta, né? A fruta na lata, você perde de 25% a 60% da vitamina C. Você perde 50% do cálcio. Você perde 40% do potássio. E ganha de 3 a 5 vezes calorias, por causa daquele açúcar. E ainda sal, que também faz parte, 3 vezes mais. Meus queridos, quando a gente olha num hortifruti, o in natura, e a gente vê, a gente muitas vezes não percebe o caminho que aquele in natura faz para chegar numa lata que não é nada atraente. Vamos agora para aquilo que não tem a carinha da natureza. Nós falamos aqui dos vegetais e frutas enlatados, que a gente perde nutrientes, mas vamos falar daqueles alimentos que nem carinha de natureza tem, né? Não tem cara, não existe associação com nada, mas são tão atraentes. O que está por trás desses produtos tão comuns que tem hoje no supermercado? Nós vimos que eles são classificados como gostosos, porque eles disparam dopamina. E nós vamos ver agora a comprovação daquelas armas que eu falei para vocês, que disparam dopamina e que estão ali naqueles industrializados que parecem inofensivos. Aquelas armas todas, gordura. Vejam que nós vamos rever agora no produto. Hein? Nós vimos ontem na teoria. Então guardem, olha, gordura, sal, açúcar, refinados e aditivos químicos. Ok, vamos lá para a bolachinha recheada. Quais são os ingredientes que estão ali naquela bolachinha? Número 1, carboidrato refinado. Farinha branca, açúcar branco. Número 2, gordura. Número 3, aditivos químicos para dar aquele sabor, aquela cor e aquela textura. Enfim, as 3 armas que nós... 4 com a do açúcar, né? As armas que nós vimos no papel estão aqui, por exemplo, na bolachinha recheada. Todas elas são muito pobres em fibras porque não tem farinha integral. São muito pobres em nutrientes. Ok, disparam dopamina e tem aquele gostinho saboroso na boca, mas que desequilibram todo o nosso sistema nervoso e a nossa máquina. Ok, vamos para os salgadinhos. Quais os ingredientes?
Carboidrato refinado, farinha, agora com sal, gordura e aditivos químicos. Meus queridos, a indústria não é nada criativa. Ela repete a mesma coisa. As mesmas armas em cada produtinho. Você vai ver a mesma coisa. Você vai ver refinado, ou com sal com açúcar, você vai ver gordura e você vai ver aditivo químico. Ok, vamos dar uma olhadinha no chocolate. O que tem realmente dentro do chocolate? Uma barrinha. Nós vamos pegar aqui, por exemplo, o chamado chocolate ao leite. Um dos favoritos. O chocolate ao leite, numa barrinha de 100 gramas de chocolate ao leite, o que a gente tem? De 80 a 93 gramas, apenas açúcar e gordura. Meus queridos, de 100, no caso eu pus ali 80, se não for ao leite, né? Se for um meio amargo, se for um amargo. Mas chegando a ser 93 gramas de um chocolate, é só gordura e açúcar. Além dos opiatos que disparam a dopamina e que viciam, e aí a gente continua o seu consumo, que é a cafeína, a teobromina. Ok, vamos para o lado dos congelados. São tão práticos, né? A gente só abre a caixinha, coloca no micro-ondas e 2 minutinhos já está ali a jantinha pronta. Ok, vamos para um nuggets. O nuggets de frango, por exemplo. O que tem realmente dentro de um nuggets? Ingrediente 1, gordura. Ingrediente 2, carboidrato refinado. Farinha branca, amido de milho. Número 3, aditivos químicos. Principalmente o glutamato monossódico. Ah, ok, ele mata neurônios, mas dispara a dopamina. E fica o sabor gostoso na boca. E por último, frango entre aspas. Não é bem o frango, né? Porque as partes nobres do frango foram para ser vendidas como partes do frango. Ali no nuggets você vai encontrar os nervos, os ossos, pele, cartilagens, carne que foi mecanicamente separada da ossada do frango, raspada literalmente, é o restinho do que estava na ossada do frango, é que a gente pensa que é e que não é. Vamos agora para os chamados embutidos, as carnes embutidas, né? O hambúrguer, a salsicha e etc. O que tem realmente por trás de um embutido? Uma salsicha, frios, mesmo que sejam frios de animais limpos, né? De peru, de frango, ok? Todos eles são feitos de carne mecanicamente separada. Gravem esse nome. Carne mecanicamente separada não é carne que você tira e filés, não, não, não. São os restinhos que ficam grudadinhos nos ossos, que não deu mais para tirar. E aquele restinho é raspado, e aquela carne mecanicamente separada é a base de todos os embutidos. Gordura, vísceras dos animais. Para vocês terem uma ideia, aqui nos Estados Unidos, existe uma lei de que um hambúrguer, por exemplo, pode ter no máximo carne mecanicamente separada de 100 animais. Vocês perceberam isso? Não pode ter mais que carne, mais do que 100 animais. Uou! Aditivos químicos. O que todo embutido tem? Nitrato de sódio. Aí, como a gente não sabe o que é nitrato de sódio, você fala, de repente, né? Não, meus queridos. O nitrato de sódio é um componente químico que, quando ele é metabolizado no corpo, ele tem um subproduto chamado nitrossaminas, que são cancerígenas. Além, de novo, do glutamato monossódico, que está em praticamente tudo do mercado.
Vocês moram num país onde as pessoas leem os ingredientes. E é por isso que eu já coloquei ali no livro para vocês todos os nomes que, mesmo que não apareça glutamato monossódico, é glutamato monossódico. Porque a indústria hoje sabe que aqui na América, o americano lê. E se está escrito glutamato, ele não quer, então ele coloca nomes disfarçados, siglas. E que hoje a ciência vai atrás descobrindo que ali ainda existe glutamato. Pegue a tabelinha e fique alerta. Ok. Quando a gente pensa agora em termos de refrigerante, lembra que o ministro da propaganda do Hitler falou? A gente ouviu por tanto tempo e viu por tanto tempo pessoas tomando que parece natural, comum, que não faz tão mal assim. Afinal, todo mundo toma. Nós já vimos que a gente não deve seguir a maioria para fazer aquilo que é errado, a Bíblia nos orienta, mas o que realmente está por trás do refrigerante? Primeiro, obviamente, água, né? Com gás, açúcar, e aí vem a lista dos químicos, um monte de antes, e cafeína. Vocês viram aí os 3 grupos? Os disparadores de dopamina novamente? Açúcar, os aditivos químicos e ainda um elemento viciante para você estar sempre ligado. Meus queridos, não tem absolutamente nada que se salve de saudável dentro de um refrigerante. Valor calórico alto, valor nutricional absolutamente nulo. Numa latinha de refrigerante, a gente tem a quantidade de 3,5 colheres de sopa de açúcar. É muito, meus queridos. Chega a ser pior no suco de caixinha. Chega a ser 4 colheres de sopa de açúcar. Não é alimento. E aí chega uma hora que a gente esbarra na doença crônica e, puxa vida, olha que mundo cruel, né? Meus queridos, nós vimos ontem que 70% das doenças que a humanidade hoje sofre vêm dos alimentos, ou melhor, dos produtos, né, que as pessoas comem, e alimentos de origem animal. 70%, meus queridos, das doenças que hoje afetam a humanidade vêm exatamente do nosso estilo de vida. E está na sua mão a possibilidade de mudar essa coisa. Não precisamos seguir essas pegadas. Não precisamos seguir os padrões do mundo. Não precisamos ir atrás do gostoso do mundo, do prático do mundo. Porque esse não é o caminho. Nós não precisamos ser vítimas de doenças degenerativas. Mas se você olhar ali na tela, você vai ver o seguinte, que os sabores artificiais, eles tiram o gosto pelos alimentos naturais. Você já ouviu alguma criança ou mesmo um adulto falar, mas eu não gosto de vegetais, mas eu não gosto de frutas, mas eu não gosto. Quando o gosto, ele não existe porque ele foi tirado. É por isso que quanto menos artificial você experimenta, mais sensível vai estar o seu paladar para o natural. Quanto menos química tiver na sua casa, mais o seu paladar vai estar propício para gostar daquilo que é saudável. Sim, meus queridos, eu quero que você leia ali com os seus olhos que é possível, sim, reeducar o paladar em qualquer idade. Isto é comprovado, meus queridos. É possível, sim. Nós vimos ontem à tarde esta figura, e eu recoloquei aqui porque eu não quero que você se esqueça de que os pacotinhos da natureza, esses sim, eles são completos.
trouxe hoje, ontem eu mostrei a abóbora, eu trouxe hoje a maçã. Meus queridos, vejam que coisa mais linda. Veja a lista de minerais. Veja a lista de vitaminas. Veja aqui embaixo os 3 macronutrientes que você precisa. Carboidrato, tem proteína e ainda tem gordura. É tudo que todos os nutrientes que você precisa. Está assim em cada pacotinho da natureza. Você está lidando com um Criador, meus queridos. Um Criador que é onipotente e que nos ama ao ponto de ter colocado todos os nutrientes que a gente precisa dentro de cada pacotinho. E nós temos que confiar neste fabricante. Porque este fabricante, ele é o nosso Pai de amor e que quer o nosso bem. E que não colocou nada ali para matar neurônios. Não colocou nada ali para que o seu paladar se desfizesse. Não, 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 não. O melhor. Meus queridos, leia o que está escrito ali. Você mora num país de primeiro mundo. Mas mesmo no mundo dos processados, é possível, sim, ter uma alimentação saudável. Mesmo vivendo rodeado de processados. Porque ainda existe um in natura por aí. E, meus queridos, eu quero voltar agora lá naqueles primeiros slides que eu mostrei para vocês. Nós temos uma missão. Nós não somos qualquer um. Nós fomos chamados por uma missão muito especial. Para nós identificarmos. Quando a pessoa olhar para você, quando a pessoa ver você comendo, ver você falando, ver você andando por aí, se vestindo, ouvindo, de qualquer forma. O perfume de Cristo é que será exalado. E em termos de alimentação, a saúde que vem dos alimentos de origem vegetal. Nós vivemos num mundo também carregado de estresse, de atividades. Eu sei, e principalmente aqui nesse país, o quão intensa é a vida aqui. Eu não me esqueci do ritmo. Mas, meus queridos, nós podemos colocar um ritmo diferente. Eu sei que é um desafio. Eu sei que é um desafio. Mas nós precisamos repensar. Tem sido um desafio, inclusive, para mim. Porque eu me animo tanto em apresentar a receita da saúde que eu nem paro. Eu não nego absolutamente nenhum lugar para falar. Em todos os dias. Meus queridos, mas nós precisamos repensar este ritmo. Eu acredito plenamente na receita da saúde. E tenho feito eu tenho colocado um ritmo forte na minha rotina. Porque eu quero contar para todo mundo, o máximo de pessoas possível. Mas mesmo nesta missão, nós temos que ser sábios. E eu gostaria que você saísse hoje daqui pensando nisso. Não somente no seu ritmo de trabalho, né, no seu estilo de vida, mas principalmente na sua alimentação. E lembre-se, você não é a maioria. Você é a minoria. E você tem sido chamado pelo Criador para se alimentar de maneira diferente. E os resultados virão, meus queridos. E que você, a sua família, esta igreja, seja assim um farol de saúde por aqui. E que as pessoas te procurem. As pessoas procurem esta igreja para falar, olha, eu quero ir lá, porque lá tem saúde. Não se esqueça da neuroplasticidade cerebral que nós aprendemos.
Não se esqueça que as marcas dos seus hábitos, elas não são permanentes. Não se esqueça. E que hábitos ruins que você aprendeu podem ser mudados. Não se esqueça que novos hábitos podem ser aprendidos em qualquer idade. Você pode sim aprender novos hábitos, meus queridos. E já nos preparando em clima de nova terra. Preparar o nosso paladar para a nova terra. Eu sei que você precisa de informação. Eu sei que você precisa de argumentos para explicar para as pessoas. Por isso que eu coloquei tudo lá. Porque quando alguém olhar para você e perguntar, mas por que você não come isso? Ciência em cima dele. E ele, uau, faz sentido. Por que você come isso? Ciência em cima dele, argumentos. Nós temos hoje plena evidência científica, meus queridos, que confirmam a nossa mensagem de saúde. E é essa informação que você precisa ter. É por isso que eu quero que você leia o livro. Releia e releia. Até que aqueles argumentos não só vão convencer a você mesmo, como você vai ter argumentos para ajudar outras pessoas. Porque sem informação, nós não vamos convencer. A receita da saúde que você aprendeu é a receita que você precisa experimentar. E eu sei que ontem talvez você tenha ficado empolgado em falar, por exemplo, para um diabético que existe uma receita. Só que eu quero dar um alerta hoje para vocês. Quando você contar a receita de saúde para o diabético, ele vai falar, nossa, mas isso é tão diferente do que eu ouvi até agora. E você fala, não, mas é. E aí ele fala, mas será que é possível? Você segue essa receita? Aí você fala, oh, well. Não, meus queridos. E a resposta tem que ser sim. Eu sigo essa receita, eu vivo e realmente é possível. Meus queridos, o exemplo arrasta. E quando você ensinar a receita da saúde para alguém, e a pessoa perguntar, mas você pratica isso no seu dia a dia? Você fala sim, há tanto tempo. Meus queridos, que força isso vai ter? Que força isso vai ter justamente o seu exemplo? Quero recolocar aqui o resumo da receita da saúde. Eu sei que este resumo, a receita da saúde, é diferente do que o mundo oferece hoje. O que é muito bom, porque nós não temos que gostar do mundo mesmo. Jesus já falou para a gente não gostar de nada das coisas do mundo. E, inclusive, quando você olha o que o mundo oferece de alimento, é exatamente o oposto da alimentação saudável. É por isso que a gente vai para o mais natural possível. Lembre-se que natural é o contrário de artificial. Lembre-se que integral é o contrário de refinado. Vocês viram o mundo que a gente vive? Onde tudo é artificial, tudo é refinado. E a maior parte dos alimentos tem origem animal lá dentro. Vocês viram que realmente, como a Bíblia é sábia, quando diz que o mundo realmente jaz no maligno, está corrupto, é um outro caminho, é uma outra sabedoria. E é por isso, por nós não sermos filhos do mundo, nós temos aqui, nós como adventistas do sétimo dia, como cristãos, nós temos ainda um motivo extra. Ou melhor, é mais que extra, né? É o principal. Justamente para sermos diferentes. Diferentes da maioria. Veja o que está escrito ali. Esta vida só terá valor se for um preparo para a vida eterna, o novo Éden. Não importa se você viver, você está num país de primeiro mundo, né? As pessoas que estão me ouvindo e que moram neste país, onde quantos recursos a gente pode conseguir aqui. E mesmo que você vá me ouvir em qualquer outro país, não importa.
nós temos que pensar além do aqui e agora. Porque não adianta nada, meus queridos. Não adianta nada nós colocarmos o melhor dos nossos recursos, o melhor da nossa energia, o melhor do nosso tempo para aquilo que vai ficar aqui mesmo. Não só em termos da volta de Jesus, mas em termos da sua própria vida, porque se você se alimentar de maneira errada, ter um estilo de vida não saudável, e você está ali desenvolvendo uma doença degenerativa e morre, o que você leva daquilo que você lutou para conseguir? Nada. Então, qual deve ser o nosso alvo? Preparar a nossa vida, o nosso caráter, o nosso paladar para aquilo que é eterno. Meus queridos, não vale a pena. Não vale a pena nos alimentarmos de uma alimentação que o mundo oferece que não é saudável. E vocês já sabem quem é o senhor temporário deste mundo. E o senhor temporário deste mundo quer justamente que a sua mente esteja totalmente desfocada e que você nem perceba e nem visualize a nova terra. Mas temos que nos animar e temos que nos esforçar para olhar para além da escuridão, além das nuvens deste mundo, olhar para a nova terra. Meus queridos, a nova terra sim é eterna. A nova terra sim é saudável. A nova terra sim é saborosa. E a nova terra sim é onde nós poderemos viver para sempre com Jesus. Não tem nada que supere isso. Não existe sabor neste mundo que supere isso. Que você tome decisões. Que você dê passos firmes e largos para realmente, pode ter até os pés aqui na terra, mas estarmos focados na nova terra. Que Jesus te abençoe e que você possa... Dá para a gente cantar um hino? O hino 3, 2, 1. Ao mundo vou contar. Eu gostaria que você, para a gente cantar esse hino agora, você pensasse no seguinte. Você foi chamado para ser diferencial do mundo. Lembre-se de todas aquelas figuras, sal, luz, carta aberta, perfume de Cristo, sacerdócio. Nós fomos chamados para ser diferentes. E eu quero colocar esse desafio para mim e para você, que a gente possa contar para o mundo dessa nossa missão. E que a gente possa contar para o mundo quem é o Senhor da nossa vida. E que a gente possa contar para o mundo o que é que a gente está esperando. E que você possa contar para o mundo qual é a sua prioridade aqui. Vamos cantar esse hino? Realmente, já vestindo a camisa, para que a gente possa contar para o mundo que nós somos diferentes.